Bom dia a todos. É com grande prazer que estou aqui à frente convosco. E esta semana tivemos a estudar sobre o sábado. Temos estado a estudar sobre o descanso ao longo deste trimestre e esta semana, toca-nos o sábado. E eu achei peculiar a lição porque traz-nos uma imagem do sábado um pouco diferente do que estamos habituados. Ela basicamente divide o sábado em 5 características diferentes. E é isso que vamos falar aqui hoje, dessas 5 características. Vamos começar por abrir a Bíblia em Êxodo 28. E eu pedia que alguém pudesse ler, para não ser tão monótono de estarem-me sempre a ouvir. Interessante que estas 5 características, depois, ao estudarmos, são separadas... Só um momento, vamos... Já está o nome atrás. Obrigado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Ora bem, lembra-te do dia de sábado para o santificares. Porquê é que nós temos de lembrar do dia de sábado? Aliás, vamos começar pelo início. Quando é que o sábado foi instaurado? Quando é que o sábado nos foi dado? Exatamente. Antes da fundação do mundo, diretamente no Éden. Talvez por causa disso é que esta pequena palavra no início, lembra-te do dia de sábado, faça tanta diferença. Porquê? Lembrar tem como sinónimos recordar, trazer à memória. E então... Este versículo está-nos a indicar que o próprio sábado indica-nos a criação, onde tudo começou. Em Gênesis 2, 3, vamos ver exatamente isso. Bem. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou e toda a obra que como Criador fizera. Aqui está a oferta do sábado para nós. Mas porquê é que ela é tão importante? Isso é importante para cada um de nós. Portanto, não só é uma bênção, como nos santifica, e isto é algo de muito importante, pôr à parte, através do descanso físico. E garanto-vos que, pessoalmente, só posso dar graças a Deus porque é um sábado. É exatamente por causa disso. Porque no meio da azáfama toda da semana, no meio de todas as complicações que nós temos, chegamos ao sábado e temos aquela quebra. Temos o reconforto do que é lembrar-nos que pertencemos a Deus. Lembrar-nos do que foi a criação. O sábado aponta para um momento da criação, um momento onde tudo era perfeito. O primeiro sábado foi perfeito, porque não havia pecado. E é exatamente disso que Deus quer que nós nos lembremos. Nos dias de hoje já sabemos que as coisas não são assim. Eu lembro-me de ouvir um pastor, não me recordo quem, que dizia: se eu por acaso encontrar a igreja perfeita, garanto-vos que não vou entrar lá porque ela deixa de ser perfeita. O sábado é um momento para nós nos lembrarmos do que é que foi perfeito e do que é que nós queremos alcançar. E então temos a primeira característica, que é essa lembrança do que era o dia de sábado. Vamos então ver qual era a segunda. A segunda característica, eu vou começar com uma pergunta. Existe escravidão nos dias de hoje? Somos escravos? Em princípio não. Ok. Ali atrás. Ao longo do universo, dos tempos e, portanto, na época atual também, mais que estamos no fim
dos tempos da história da humanidade e nunca o diabo manifestou tanta oposição ao ser humano como ser criado à imagem e semelhança de Deus, como obra-prima da criação do Senhor, e sentimos então ele a tentar os seres humanos com vários vícios, portanto é o pecado que escraviza e precisamos de Deus para nos libertar dessa escravidão. Quer dizer, Jesus já fez tudo por nós na cruz do Calvário, mas precisamos que Ele a cada momento esteja connosco para nos ajudar a vencer o pecado e aqueles então que não conhecem ainda a palavra de Deus, estão carenciados de que alguém lhes leve a palavra de Deus e os ajude a encontrar a libertação dessa escravidão. Certo, mas acabou por não responder propriamente ao que eu estou a perguntar. Somos escravos nós próprios? Eu sou escravo de alguma coisa? Lá está. Por exemplo, eu posso ser escravo do pecado. Eu posso ser escravo do meu próprio trabalho. Eu posso ser escravo desta coisinha aqui que eu tenho na mão, do meu telemóvel. Eu posso ser escravo de muita coisa. E o sábado acaba por ser um momento onde eu me vou libertar de todas as coisas que aconteceram durante a semana. De todas as coisas que me escravizam ao próprio mundo. Novamente, e vemos como se conecta com a própria criação. É uma quebra do nosso dia-a-dia. Vamos ler Gênesis 4:7. Pedia que outra pessoa pudesse ler. Muito obrigado. Portanto, Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se bem fizerdes, não haverá aceitação para ti? É uma pergunta. Se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Portanto, aqui temos que o sábado é um dia de celebrar a nossa liberdade. É um dia onde nós nos dedicamos a um descanso saudável, onde nós nos dedicamos ao nosso culto pessoal, onde nós vamos fugir aos problemas do nosso mundo. Eu digo-vos, durante a semana as coisas podem ser extremamente cansativas. Não sei se já alguma vez sentiram assim, mas naquele momento em que nós saímos do trabalho ou sabemos que acabamos do estudo da semana, aquele momento em que mudo o chip para sexta-feira, eu sinto-me logo revigorado. É diferente. Nunca sentiram assim? Sentir que sai um peso de cima de vocês? E é exatamente para isso também que serve o sábado. O sábado serve para nos libertar. Nós mesmos, nesse mesmo espírito, somos lembrados da libertação dos próprios pecados. Porque é através do poder de Deus que isso nos é oferecido. O próprio sábado foi-nos oferecido por Deus. É interessante que é-nos oferecido todas as semanas. Já repararam? Todas as semanas veio o sábado novamente e é algo que Deus busca para nós. Nem sequer somos nós que o temos de ir buscar, porque Ele vem sozinho. É temporal. Eu gostava de ler... Sim, força. O meu querido irmão Gabriel e os irmãos me perdoem eu insistir nesta tecla e insistir para esta igreja local em Setúbal, o sábado, à luz da palavra de Deus, é das 10 ao meio-dia ou é no período de sexta-feira ao pôr do sol ou sábado ao pôr do sol. Porque é que, portanto, exato, portanto, dá-me a sensação que esta igreja, o sábado, é das 10 ao meio-dia, em virtude da sexta-feira ter a porta fechada, não é? Eu acredito piamente que quem tem mulher e filhos e família faz o pôr do sol em casa, sexta-feira ao pôr do sol e até o sábado ao pôr do sol. Quem está sozinho,
quer dizer, aqui é que é a escola, aqui é o templo. Quer dizer, senão não era preciso. Quer dizer, assim dá a ideia que esta igreja está voltada só para as famílias. Quem está sozinho, olha, tens o que mereces, pá. Olha, pá, desenrasca-te e salve-se quem puder. Peço-me desculpa e perdoem. Como igreja adventista do 7º dia, tinha que ter a porta aberta à sexta-feira ao pôr do sol. Quer dizer, e atividades até sábado ao pôr do sol. Não é preciso estar aqui 24 horas por dia. Não é estar aqui 24 horas, mas... Posso, se me deixar responder? Repare que o sábado não é o templo, o sábado não é a igreja, o sábado é algo para nós pessoal. É verdade que é bom que nós tenhamos, quem tem a sua família tem o sábado, tem a sua comunhão familiar, mas quem está sozinho também o pode fazer e também o deve fazer, porque é importante. E o sábado serve exatamente também para isso, para nós próprios quebrarmos do mundo, quebrarmos do que é as nossas rotinas e temos os nossos momentos pessoais. Porque se o sábado, Deus deu-nos uma comunidade e é importante que nós tenhamos a nossa vida de comunidade, nós somos seres sociais. Mas, ao mesmo tempo, também somos seres individuais e também precisamos desse tempo. E o sábado também faz parte disso. O sábado é algo maravilhoso. Quando nós começamos o sábado, adoramos a Deus em plena alegria e gratidão. E por isso, o sábado é para vivermos em harmonia com Deus e com a sua palavra. E também ajudarmos os outros que precisam de auxílio. A igreja... Vimos à igreja para adorar a Deus, mas temos que adorá-lo sempre, todos os dias da nossa vida. Em cada momento da nossa vida devemos adorá-lo. E por isso é uma vivência com Cristo que faz a diferença na vida do cristão. Por isso, nós temos que viver com Cristo todos os dias. Essa companhia que nós temos com Cristo diariamente é algo de importante. Se a igreja está aberta ou se está fechada, eu tenho que ter esta ligação com Cristo. Por isso, não importa se a igreja está fechada, porque a igreja somos os membros, somos nós próprios, somos nós seres humanos é que formamos a igreja. A cabeça é Cristo. A cabeça é Cristo. Nós somos, cada um, o membro que Deus quer que nós sejamos para que Cristo seja a cabeça. Queria acrescentar alguma coisa a esta questão que foi levantada, a nossa relação com o sábado. Em primeiro lugar, o sábado não é uma questão global da igreja como um todo, mas o sábado é uma questão pessoal, o entre mim e Deus. E eu gosto muito de algumas passagens bíblicas que focalizam exatamente essa experiência. Eu e o meu Deus. Entra no teu quarto. Estás sozinho, fecha a tua porta. Teu Pai que está em oculto te recompensará. Eu posso vir à igreja ao sábado e pode não acontecer nada na minha vida. Se eu não tiver realmente esta relação pessoal com Deus e se eu não vir o sábado como um momento único para mim, para o meu reencontro com Jesus, de nada vai valer o sábado. Portanto, é sob este ponto de vista que também a nossa lição nos fala, quando fala do repouso e da nossa necessidade de buscar essa paz que está em Jesus. E cada sábado nós podemos, sim, renovar essa experiência. Eu posso estar sozinho em casa. Eu posso estar sozinho no hospital e passar ali o meu sábado. Mas eu vivo
eu estou a falar, poderá ser qualquer um dos meus queridos irmãos aqui, vivo a minha experiência com Jesus, e isso é pessoal. A minha relação com Deus, em todos os aspectos, tem que ser pessoal. E o sábado é-nos dado exatamente para isso. Obrigado pela explicação. Eu de certeza que não iria conseguir explicar melhor e concordo plenamente. A nossa relação será sempre pessoal com Cristo e nunca irá depender de qualquer grupo. Vamos então continuar e vamos ler Deuteronômio 5:15. Eu pedia a alguém que se voluntariasse. Chamou Moisés a todo Israel. 5:15. Peço desculpa. Lembra-te de que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o sábado. Novamente, lembra-te. Novamente uma conexão àquela primeira característica. Mas é interessante que, reparem o que diz, quem é que nos livra da escravidão? Somos nós, através dos nossos próprios atos? É Deus. Deus é que tem o poder para nos libertar. É mais importante do que o que nós pensamos. Também é por Deus que Ele descansou, o abençoou. Se Ele descansou, os descansa. O sábado não é só para nós, não é só para a nossa igreja, é para toda a gente. Obrigado. E se nós não tivermos confiança, se nós não confiarmos em Deus, se nós não nos entregarmos, e agora vamos novamente, isso tem de ser algo pessoal. Se eu não me entregar todos os dias a Cristo, se eu não me confiar a Ele, como é que Ele pode libertar? Ele estende-me a mão, eu é que tenho de agarrar. Mais não pode fazer, porque a escolha será sempre minha. E o sábado, então, temos o sábado que nos lembra à própria libertação, à liberdade. Temos um sábado de liberdade. Vamos ler Êxodo 19:6. Muito obrigado. Ora, Êxodo 19, versículo 6. Portanto, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Muito bem. Os filhos de Israel. Estamos aqui a falar de um povo, o povo da aliança, o povo escolhido, um povo que claramente na Bíblia podemos ver que foi objeto de um cuidado especial por parte de Deus. Um povo que teve muitos privilégios e também responsabilidades, é preciso também as dizer, mas que foi especial, foi separado, foi santo. Então, a minha pergunta é, o sábado foi para Israel? Nós enquanto adventistas que, pronto, imagino eu que acreditamos que temos a verdade, não é? O sábado é para nós apenas? Para toda a humanidade, o memorial da criação, é o sinal perpétuo. Portanto, o sábado é para todos. Êxodo 23:12. 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi,
o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Reparem que Deus, o próprio Deus está a dizer, é verdade, o sábado é para tu descansares, mas todos os que trabalham contigo também o vão fazer. Existe também uma componente ecológica no próprio sábado, não é? Ou seja, não só a universalidade do descanso que deve ser estendida aos estrangeiros, não apenas aos hebreus, mas que deveria ser também estendida inclusive aos próprios animais que serviam o ser humano. Mas aqui há um aspecto que hoje está muito em voga e que se fala muito por causa das questões ambientais, é que de alguma forma o repouso que o ser humano deveria desfrutar nesta conexão com Deus, recordando efetivamente a sua origem na criação, deveria também ser estendida a toda a criação, toda a natureza devia repousar. E é evidente isto porque hoje, ao percebermos que os recursos do planeta estão a esgotar-se e cada vez mais cedo, a cada ano, o planeta, aliás, nós como seres humanos esgotamos os recursos do planeta e ele chega a um limite de não ser capaz de repor, portanto, aquilo que a demanda que a humanidade impõe ao planeta já não consegue, portanto, recuperar. Sem dúvida que o sábado seria efetivamente um momento adequado para dar a esta terra o tal descanso. Contudo, há uma coisa muito importante, é que não são só os cristãos adventistas do sétimo dia que se aperceberam disto. A humanidade num todo está a abrir os olhos para esta questão e a sentir a necessidade de que haja efetivamente um dia para o planeta todo parar. E quando este dia, de alguma forma, for instituído a nível oficial por todos os governos mundiais, nós vamos ter aqui um dilema em que a humanidade vai querer ter um dia que não será certamente o sábado bíblico, conforme proposto pela palavra do Senhor e pelo Criador do planeta. Contudo, há uma questão que nós não podemos esquecer neste momento, é que todos, efetivamente, têm o direito a descansar. Não só nós, como cristãos, mas todos aqueles que de alguma forma estão associados a nós. E era importante que tivéssemos, sem dúvida, esta noção. Por exemplo, pessoas que têm a seu encargo empregados, deveriam ter a noção disto. Nós, quando de alguma forma, como família, gerimos as questões ao nível familiar para a guarda do sábado, deveríamos ter em conta isto. Às vezes é muito fácil, toda a família descansa, mas a mãe continua, por vezes, a trabalhar nos serviços à própria família. E era interessante que cada família também tivesse em conta isto. Obrigado, pastor. E era exatamente por aí que eu também gostava de ir, porque o sábado acaba por ser um dia em que nós nos temos de dar e damos respeito para com os outros. Temos de ter respeito para com os outros, porque os outros também merecem o descanso. Não é porque eu venho cá ao sábado que depois vou obrigar, já que é sábado, aproveito e faço qualquer coisa em minha casa, eu não estou lá, não há problema. Mas nós temos de aprender a respeitar os outros e a partilhar o próprio sábado, porque o sábado é uma bênção de Deus, é uma dádiva, e as dádivas são para ser partilhadas. O sábado acaba por ser um dia de testemunho para com os outros e pode servir como testemunho. Mas, como tudo, o ser humano muitas vezes gosta de complicar. E ao longo do tempo, na altura também principalmente dos judeus, foram instituídas algumas regras, como nós temos hoje. A própria Igreja Adventista tem as suas regras para o bom funcionamento, porque necessitamos delas. Mas algumas regras, por vezes, são tão complicadas. Eu até fui procurar regras que os judeus na altura tinham e passava por não poderem semear, não poderem preparar massa, não poderem rasgar, não poderem cozer, não poderem caçar, atar ou desatar,
não podiam fazer 2 nós, aparentemente só podiam atar um dos sapatos, o segundo já não dava, não é? Não podiam separar uma linha, não podiam apagar. E talvez seja levado um pouco ao extremo. Eu ouvir isto quase que me lembrava de uma história e partilho convosco. Não me lembro em que igreja foi, muito sinceramente, mas andava com o meu pai e, muito orgulhoso, tinha o meu fato bege. Não sei porquê, uma criança que não parava quieta com um fato bege, podem imaginar que dava bom resultado. E à saída da igreja, estávamos com toda a gente, eu, que remédio, tinha de estar ao pé dos meus pais, e via as outras crianças a brincar com uma bola. Entretanto, a bola foi para debaixo do carro. E elas não conseguiam tirar, e eu, quando vi, saí ao pé dos meus pais, enfiei-me para baixo do carro, tirei a bola e dei. Problema, quando eu saio, o fato deixou de ser bege. Agora a minha pergunta é, será que Deus ficou zangado comigo porque eu os fui ajudar? Eu tenho a certeza que só houve uma pessoa que ficou zangada, e foi a minha mãe, porque teve de lavar o fato depois. E nós podemos ver que isso aconteceu também com Jesus. Eu gostava de perguntar, escusamos de ler, porque é uma história relativamente conhecida por todos, mas em João 5, de 7 a 16, o que é que aconteceu? Se alguém podia resumir a história que aconteceu. Este é um dos pontos mais polémicos que muitas vezes alimentam mais discussão dentro da Igreja Adventista em relação ao fazer bem ao sábado, em relação a ajudar. Sabem o que eu faço, sabem qual é a minha profissão e desde sempre procurei guardar o sábado. E é um testemunho que dou aqui para todos ouvirem. Nunca recusei um serviço, e eu friso bem, de urgência no sábado. Porque o mandamento diz, nem tu, nem o teu servo. E se eu não for, alguém tem que ir. É o meu servo. Uma coisa é o serviço, outra coisa é a rotina. E aproveito para dar o testemunho também neste sentido. Quando entrei aqui para fazer o internato de cirurgia no Hospital de Setúbal, havia 3 serviços. E num dos serviços, a visita, ou seja, o momento mais alto da semana era o sábado. E eu disse aos meus colegas, por favor, não me incluam no serviço 3, porque a visita é ao sábado. A resposta dos meus colegas foram, ninguém quer ir ao sábado fazer a visita, portanto é por sorteio. E como havia 2 indivíduos que tinham que ir para o serviço, adivinhem quem foi um dos que foi? Fui eu. Porque eu consigo sempre nos sorteios tirar aquilo que não deveria. E foi o que aconteceu comigo. Eu entro e no primeiro dia, antes que o serviço começasse, falei com o diretor e expus a minha situação, disse que era adventista do 7º dia. A resposta imediata dele, e o que é que eu tenho a ver com isso? É óbvio que isto, digamos, facilita a conversa a qualquer pessoa, uma resposta deste tipo. E eu expliquei a situação do sábado. E ele respondeu, meu menino, isto é muito simples. Se não estás na visita, não te posso fazer avaliação. Se não faço avaliação, não tens capacidade para. A seguir, o segundo cirurgião, que era um católico daqueles, eu digo, quase compulsivos, todos os dias ia à missa, chegou ao pé de mim e disse-me, percebo perfeitamente qual é o teu problema. É um problema de princípio. Então, olha, se por acaso não fores incluído, eu dou-te todo o meu apoio. E vais fazer comigo a cirurgia. Todos os doentes que eventualmente calharem a ti e tiverem que ir ao bloco, és tu que me vens ajudar e não é outro qualquer. Porque no sábado não apareci. Na segunda-feira, o diretor vem ter comigo e diz-me, não te esqueças que a visita é ao sábado, não te esqueças da conversa que tivemos. E eu disse, Sr. Doutor, por favor, não se esqueça também daquilo que eu lhe disse. Porque se eu não posso esquecer, ele também não pode, não é? E ao fim
de sensivelmente umas 3, 4 semanas, ele disse-me, a partir de agora não incluis o grupo de estudantes e de profissionais que estão aqui a aprender no meu serviço. Ou seja, excluído. Nunca faltei e era sempre o primeiro a estar presente. Todos os dias cumprimentava e o diretor não me respondia. Ao fim de 2 meses de internato, a uma quinta-feira, o diretor diz, vamos ter uma reunião muito importante, todos têm que comparecer. A pessoa que estava mais longe à porta era eu. Era uma sala pequenina, porque eu não fazia parte. Mas fui só para ouvir. Diz ele, a partir desta semana, as visitas deixam de ser ao sábado e passam a ser à sexta-feira. Estão a ver o sorriso que eu tive. E pensei logo, não fui eu que convenci, mas foi Deus, foi o Espírito Santo que convenceu este homem. E ele disse, estás-te a rir? Porque eu estava a sorrir. E eu disse, sim, doutor, estou muito contente. Vejo que Deus intervém. Diz ele, mas olha que amanhã começamos pela tua ala. E eu tinha 6 doentes à minha responsabilidade. Eu disse, doutor, se quiser podemos ir agora. E vira-se ele assim para mim. Mas tu conheces os doentes? Conheço. À frente de todos. Então, não é o meu colega que entrou comigo, não é ele que te substitui. Ele disse, bom, eu à sexta-feira digo-lhe o que se passa com os doentes e depois ele apresenta-os no sábado. Então, tu nunca deixaste de ver os doentes. Nunca deixei de participar. O doutor sempre me viu aqui todos os dias. E depois disse, então e a cirurgia? E intervém o segundo cirurgião e disse, sempre que houve qualquer paciente dele, ele participou no bloco. Então, tu tens participado? Sim. De qualquer forma, amanhã é contigo. E pronto, e foi. E graças a Deus tudo conseguiu, tudo superou. Uma coisa é certa, depois disto ele tornou-se um dos meus grandes amigos naquele hospital. Isto para dizer o quê? Neste sentido, naquela ilustração, aquele homem estava em grande sofrimento. Ele sozinho não conseguia nada, ele precisava da ajuda. A ajuda chegou. Jesus recusou a ajuda a um homem que não podia absolutamente nunca cumprir com aquele ritual, que poderia ou não salvar, era mais a fé que o salvava do que propriamente o lançar-se dentro do banco, portanto, do tanque. Não é isso que o salvava, era a fé. E Jesus diz agora, os teus pecados estão perdoados, toma a tua cama e vai-te embora. E quando nós temos rituais e seguimos apenas os rituais, arriscamo-nos a depois qualificar os outros segundo o nosso ponto de vista. Então, mas eu tenho uma pergunta em relação a isso. Após isso acontecer, qual foi a prioridade dos judeus? Aquele moço que estava a trabalhar, ou que não deveria carregar a sua cama. E ele disse, mas aquele que me curou, disse-me para eu levar. Em Isaías 58, 12 a 14, podemos ler. Pedia alguém que o fizesse. Obrigado. E os que de ti precederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Portanto, até ao 14, não é? Sim. Portanto, 13, se desviares o teu pé do sábado, se chamares ao sábado leitoso e santo do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. 14. Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Reparem, eu gostava de realçar aqui 2 partes. Se chamares ao sábado leitoso e santo dia, e depois mais à frente, não pretendendo fazer a tua própria vontade. Reparem que na história que nós estávamos a ver, os judeus preocuparam-se com regras. E quem é que fez essas regras? Foram eles, não foram Deus. Eles estavam a acusar Jesus de quebrar as regras dos homens. E Jesus, quando veio, quebra um bocado esses estigmatismos.
porque o que Jesus queria era preocupar-se com a pessoa que estava ao seu lado. Era servir as pessoas. E o sábado também é um dia de serviço, é um dia para servir quem está ao meu lado, quem está ao pé em minha casa, quem está no meu próprio lar, porque muitas das vezes o meu próprio irmão, a minha própria mãe podem necessitar da ajuda. E o sábado não é um dia para a própria comunidade. O sábado não se destina a ser um dia onde nós temos um período de simplesmente inútil inatividade, de estarmos parados. Isso não serve para nada. Para isso temos os outros todos os dias da semana, é só tirar férias e estamos parados, não fazemos nada. A lei é verdade que proíbe o trabalho secular, o nosso ganha-pão e o trabalho que nós fazemos para o nosso próprio proveito. Mas a lei em nada proíbe que nós ajudemos o próximo. E é exatamente isso que Jesus aqui estava a ensinar aos próprios judeus. O Jesus estava a ensinar que devemos ajudar o próximo. E por isso ele ajudou o doente. E isso não foi contra a lei. E então temos então um sábado da criação, um sábado de liberdade, um sábado universal para toda a gente, mas também um sábado de serviço. Um sábado de serviço em prol da comunidade e dos que nos rodeiam. E novamente, isso é um grande testemunho para todos. E então vamos ao último ponto. Que tipos de sinais é que nós temos na Bíblia que Jesus está connosco? Temos vários. Começo já a nomear um. O arco-íris foi um sinal que ainda permanece. É bonito de se ver. Que outros tipos de sinais é que nós temos? O sábado é o sinal entre Deus e o seu povo. O próprio sábado. O casamento. Mais a natureza, a própria natureza. Então nós podemos ver na Bíblia vários exemplos de como Deus criou uma relação connosco, como Deus procura diariamente uma relação connosco. E então vamos nos focar no dia de sábado, porque é esse o próprio tema da escola sabatina, e vamos ler Êxodo 31, pedia que outra pessoa pudesse ler. Êxodo 31, 13, 16 e 17. Treze, 16 e 17? 13, 16 e 17. Fala aos filhos de Israel e orienta-os. Observareis de verdade os meus sábados, porque são um sinal entre mim e vós, em vossas gerações, a fim de que saibais que eu sou Yahvé, o Senhor que vos santifica. Guardareis 14 a 16. 15 e 16, não é? 15 e 16. 16 e 17. Perdão. 13, 16 e 17. Os filhos de Israel terão de guardar o sábado, eles e todos os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Será um sinal de união eterna entre mim e os filhos de Israel, porquanto eu, Yahvé, fiz os céus e a terra em 6 dias e no 7º dia não trabalhei, descansei. O sábado é uma lembrança constante do nosso relacionamento com Deus. O sábado, reparem, o próprio texto diz, não sou eu, é um sinal para sempre, uma aliança celebrando por uma aliança perpétua, por todas as gerações, por todas as suas gerações. Deus quer criar uma aliança connosco. Já criou no passado, foi revalidando essa aliança e agora cabe-nos a nós individualmente querer também essa aliança. E o sábado é uma constante lembrança de onde nós vimos,
do que nós somos e por quem nós somos salvos. Aquilo que apresentas, Gabriel, faz todo o sentido, naturalmente, é o roteiro da lição, quando diz que o sábado, sendo apresentado no texto que acabamos de ler, de Êxodo 31, como um sinal entre Deus e o seu povo. Contudo, a pergunta talvez que seja posta por outros cristãos não adventistas, irmãos nossos, que não veem a legitimidade da observância do sábado nos tempos que estamos a viver, portanto, no período pós-Cristo, a pergunta seria, então por que nós ainda guardamos o sábado? Não é? Mas há um texto na Bíblia que inclusive é mencionado na própria lição, que é Gálatas capítulo 3, verso 29, que diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e por conseguinte herdeiros conforme a própria promessa, ou seja, conforme as promessas da aliança. Ora, se nós somos, e isto é um aspecto muito interessante, às vezes ao estudar a Bíblia com outras pessoas que não são, portanto, cristãos adventistas do sétimo dia, elas perguntam, então, mas porquê continuamos a guardar o sábado se ele de alguma forma não é explicitamente mencionado como mandamento com validade no Novo Testamento? A questão é justamente essa, é que para os cristãos dos primeiros séculos não havia uma separação entre a Bíblia do Antigo Testamento, a Bíblia em hebraico ou aramaico, e a Bíblia do Novo Testamento. Para eles era tudo uma continuidade. Ora, se Paulo vê os cristãos, aqueles que são seguidores de Cristo após a cruz, como sendo herdeiros legítimos da promessa, da aliança feita por Deus com Abraão e com o seu povo, então o sábado continua naturalmente a ser um sinal de autenticidade na relação de exclusividade de Deus com o seu povo, assim como foi com Abraão e com os seus descendentes. Nós agora não somos etnicamente descendentes de Abraão, contudo, somos-lo em termos espirituais. Por isso é que no Novo Testamento é dito de forma muito clara que somos o Israel espiritual. Somos-lo não em termos étnicos, mas em termos espirituais como herdeiros morais, portanto, da missão que fora dada a Israel. Obrigado pela explicação. Escuso de a fazer, antecipou-se um bocadinho, mas lá está. Esta promessa vem do tempo de Abraão e continua a ser válida. E é uma aliança que é para qualquer um que queira aceitar. Porque, exatamente como foi dito, é verdade que o povo de Israel, o povo eleito foi um pouco mudado, mas continua a ser um povo espiritual e nós acreditamos que somos esse povo e por isso temos apenas de aceitar e procurar isso. Há instantes uma pergunta que alguém colocou e foi posta, portanto, no chat do YouTube e penso que era interessante darmos uma explicação. Alguém perguntava se é legítimo ou lícito, segundo o ponto de vista bíblico, sepultarmos no sábado o corpo de alguém que faleceu. Ora, isto é interessante, é uma pergunta realmente muito interessante, e nós não encontramos na Bíblia nenhuma indicação de que possa ou não ser feito, não é? Contudo, o bom senso acaba por indicar que se há uma pessoa que faleceu e que o momento de a sepultar venha a ser no sábado, portanto, não há nenhum impedimento. Isto é uma situação que não há nenhum impedimento a que assim possa ser feito. O sábado, a indicação bíblica é que no sábado nós não façamos atividades laborais que tenham que ver com o nosso próprio benefício ou para a nossa própria recriação. Agora, fazer o bem ao sábado é efetivamente aquilo que, e dentro de instantes certamente vais tocar este aspecto, é aquilo que deve ser feito. Portanto, não há nenhum impedimento bíblico de que alguém possa tratar, portanto, do sepultamento de um ente querido nas horas de sábado. É uma situação dolorosa, claro que é, mas não há nenhum impedimento que isto aconteça. Obrigado pela explicação. E então, terminando, até porque o tempo já está
já está a acabar. Temos então o sábado como um sinal. E este sábado resta-nos a nós escolher estas 5 características que se complementam: a criação, a universalidade, a liberdade, o sábado enquanto sinal, e estava a faltar um. E temos mesmo de terminar. Com um S no fim. Estes sábados refere-se aos sábados cerimoniais que foram abolidos, que é das festas judaicas. Como foi-me explicado, sempre que apareça sábados no plural, são os sábados cerimoniais que foi abolido, que se refere às festas judaicas. Era esta dúvida. No capítulo Êxodo 31, versículo 13. Guardareis os meus sábados, está no plural. Com o S no fim. Êxodo capítulo 31, verso 13. Portanto, diz: certamente guardareis os meus sábados, que aparece o S no fim, os sábados no plural. Foi-me aqui explicado nesta igreja, na classe batismal, sempre que apareça sábados no plural, refere-se aos sábados cerimoniais que foram abolidos e as festas judaicas. 31, verso 13. Êxodo. É só a dúvida. Está aqui sábados no plural. Depois à frente diz só sábado no singular. Certo. Sim, também. No caso, também o pode ser. Então, voltando ao pensamento anterior, terminamos então a olhar para um sábado que é um dia cheio, um dia realmente que Deus nos ofereceu para nós, mas também para os outros. E resta-nos saber o que queremos fazer com ele. Resta-nos saber se queremos aceitar essa dádiva e ser produtivos, ou simplesmente ter um dia, como diz a própria Ellen White, de inutilidade.